a glorificar, Senhor, o Teu santo nome no dia a dia. Deus Santo, a se organizar, Senhor, como o corpo de Cristo, para fazer, Santo Deus, a Tua vontade, para dar bom testemunho, Senhor, para juntos estruturarmos, Senhor, espiritualmente esta igreja, que não seja, Senhor, só um templo bonito, mas que a Tua igreja, ó Pai amado, se organize como um povo, Senhor, que é bonito aos Teus olhos. Eu te peço, ó Pai amado, começa a partir de agora, Senhor, a contemplar este povo, começa, Senhor, a acender em nossos corações, começa, Senhor, a nos dar ideias, ó Pai, sabedoria, Deus Santo, para lidar, Santo Deus, com as questões que ainda vamos enfrentar, para, Senhor, verdadeiramente ser uma igreja, Senhor, atrativa àquele que está necessitado de Deus, não, Senhor, aquele que quer as coisas de qualquer forma, mas aquele que anda perdido no pecado. Nós possamos, Senhor, ser uma igreja como um total, como um corpo, falando numa só voz, e fazendo, Senhor, sempre a Tua vontade. Senhor, eu te peço, ó Pai, começa, Santo Deus, a fomentar em nossos corações, começa, Senhor, a fazer crescer, ó Pai amado, em nós esse desejo de ser parte dessa obra, de ser parte desse exército. Assim, Senhor, com esse desejo, com essa vontade, nós iniciamos este culto em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Irmãos, podem sentar. Evangelista Erivelto, hora eu chamo de presbítero, hora eu chamo de evangelista, daqui a pouco tu chama de pastor, né? Vem cá, dá um microfone para esse menino. Cadê o seu microfone? Depois higieniza, tá? Deus, aleluia. Saúdo os amados irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 15, versículo de número 11, versículo de número 20. É um texto muito conhecido dos irmãos. Nós temos orado e pedido a Deus que Deus nos dê estratégias, que Deus toque no coração daqueles que estão longe do seu caminho. Alguns se afastaram por problemas na igreja, outros se afastaram por problemas pessoais, outros se afastaram porque foram enfraquecendo ao longo do tempo. E essa pandemia também impactou muitas pessoas, de forma que muitos se afastaram. Estou feliz de ver um número bom de pessoas aqui. E no nome de Jesus, descendo agora para a nave da igreja, nós vamos multiplicar isso em muito. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 20, assim diz a palavra do Senhor. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Podemos assentar, serei breve. Queridos, essa palavra ela mexe muito comigo porque houve um momento que estávamos longe, houve um momento que achávamos que éramos autossuficientes, houve um momento que começamos a ficar muito seguros de nós mesmos, porque o mundo ele dá uma certa segurança, uma falsa segurança, o pecado nos dá uma falsa segurança. Estamos longe e durante um tempo nós nos sentimos assim, mas as pancadas do mundo, o pecado que nós carregamos começa a fadigar o nosso corpo, a nossa alma, e Deus nos fez não para o pecado, mas Deus nos fez para a glória. Nós que nos afastamos e carregamos esse peso, escolhemos carregar esse peso, nós não combinamos com o pecado, nós não temos nada a ver com o pecado. Mas mesmo assim nós fazemos a escolha de pecar. E quando pecamos nós nos afastamos de Deus. Esta palavra toca muito no meu coração, porque Deus está falando aqui de um jovem, os irmãos conhecem a história,
que ele achou que precisava experimentar alguma coisa do mundo. E ele pediu uma parte da herança do seu pai, a parte que lhe cabia, que ele achava que lhe cabia, para que ele pudesse usufruir do mundo. E ele foi, pegou a parte que o pai lhe deu, e foi pelo mundo, e viveu de maneira mundana tudo que ele queria, se afastou do pai, se afastou da presença do pai. Ele viveu aquele momento de pecado, viveu aquele momento que durante um tempo lhe dava uma certa segurança, mas nunca, o que mais toca no meu coração é que nunca o pai deixou de esperar pelo filho, nunca o pai tirou os olhos, aleluia, daquele mesmo caminho para o qual o filho tinha saído, esperando que o filho regressasse. Talvez o filho, enquanto estava no pecado, tinha se esquecido do pai, enquanto estava vivendo sua vida de orgias, tinha se esquecido de tudo que ele passou na presença do pai, até mesmo quando ele ainda era pequenininho, o seu pai ainda presenciando seus primeiros passos, o filho esqueceu, mas o pai nunca esqueceu. E quando o filho regressou à casa do pai, aleluia, ele foi no intuito do seu coração dizendo, quando eu chegar lá eu direi, pai, eu pequei contra ti e contra os céus, não mereço ser chamado teu filho. Mas quando ele chegou à porta da fazenda, o seu pai já estava o esperando, o seu pai já estava olhando fito para aquela direção, aleluia, esperando que o filho se aproximasse, e quando ele viu o filho de longe, ele correu, o abraçou e o beijou, aleluia, aleluia. Muitos hoje estão nessa situação, vivendo afastados da presença do Senhor, mas eu quero dizer para você hoje, o Pai ainda está aguardando, olhando na direção, esperando que você regresse, esperando, aleluia, que essas pessoas voltem para a presença do Pai, aleluia. E nós como igreja, nós temos agora uma incumbência, aleluia, de apresentar o Pai novamente para o filho perdido, para dizer, olha, o Pai está te esperando, o Pai não se esqueceu de você. Então eu creio que o próximo domingo nós vamos lotar a nave da igreja lá embaixo, no nome de Jesus. Todos que eram dessa congregação e se afastaram irão voltar no nome de Jesus Cristo. Todos, aleluia, que um dia aceitaram a Cristo como Salvador e hoje estão afastados da presença do Senhor, irão voltar no nome de Jesus Cristo. Eu creio nisso, você acredita nisso? Então feche os teus olhos, pode ficar sentado no seu lugar. Eterno Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor está presente, o Senhor tem nos olhado todos os dias de nossas vidas. Bem sei, Senhor amado, que fazemos escolhas, ó Pai, que para nós, ó Deus, parece ter boas escolhas, mas no final delas são caminhos de morte, mas a Tua misericórdia e a Tua graça tem nos guardado. Peço, Deus, que o Senhor visite hoje todos aqueles, ó Pai, que um dia levantaram a mão e reconheceram o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas. Que o Senhor possa trazê-los novamente, ó Pai, para a casa do Pai. Que o Senhor possa, ó Deus amado, limpá-los, purificá-los, ó Deus, santificá-los e trazê-los eles novamente para a Tua presença. Que esta igreja, Senhor, seja um marco na cidade de Porto Real. Que o Senhor venha, Pai amado, confirmar as bênçãos, ó Deus, neste ministério, na vida do pastor Daniel, Senhor, e dos seus obreiros. Em nome de Jesus, ó Pai, derrama sobre nós a Tua presença, o Teu Espírito, e traga de volta aqueles que se afastaram, meu Deus. É que eu te peço, em nome de Jesus te agradeço. Amém, amém. Igreja, aplauda o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A paz, igreja. Louvado é o nome do Senhor. A gente está sem letra hoje, hein? Tem certas coisas que não mudam, né? Eu vou precisar da colinha. Ih, os irmãos estão de máscara, eu não vou poder fazer nem leitura labial dos irmãos hoje. Sara, estou lascada. Vamos colocar de pé, vamos adorar ao Senhor. Esse Deus que está sempre disposto a receber, como foi dito, está sempre de braços abertos em amor, né? Para receber aquele filho que foi embora, que gastou o que tinha, né? Que de maneira dissoluta se desfez de todas as suas reservas, e para receber aquele filho que também ficou, mas que se nega a entrar na festa. O Senhor está esperando que você entre, que você se regozije,
com todos, que participe dessa festa, amém? Últimos dias, diz o Senhor, derramarei meu espírito sobre toda a terra, copiosamente. Poços secos jorrarão e até o deserto de novo frutificará abundantemente. É o som do nosso louvor que sobe aos céus como um vapor e se condensa na nuvem de glória. Shekinah sobre nós se derramará abundante chuva, chuva, derrama sobre nós essa chuva. Abre as comportas do céu, Senhor, vai chover. Abundante chuva, chuva, derrama sobre nós esta chuva. Torrentes de água sobre o sedento, chuva de avivamento, chuva de avivamento. E essa chuva converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, no poder do Espírito. É o som do nosso louvor que sobe aos céus como um vapor e se condensa na nuvem de glória. Shekinah sobre nós se derramará abundante chuva, chuva, derrama sobre nós esta chuva. Abre as comportas do céu, Senhor, faz chover. Abundante chuva, chuva, derrama sobre nós esta chuva. Torrente de água sobre o sedento, chuva de avivamento, chuva de avivamento, chuva de avivamento. Glória a Deus, aleluia.
Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, sua misericórdia sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena
a ti irei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Só a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. E vem Jesus, Maranata, hora, oh glória. E vem Jesus, vem Jesus.
Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, pode sentar um pouquinho? Lembrando os irmãos, então, que eu preciso de pessoas que estejam disponíveis e que possam se disponibilizar para que na quarta-feira a gente consiga lavar a igreja. Né? Durante a semana e terça-feira, no máximo, a gente vai estar tirando tudo ali de dentro, esvaziando o salão, nós vamos tacar água mesmo e lavar a igreja lá embaixo, passar um paninho nas cadeiras, jogar uma água, esfregar essas cadeiras talvez, descer com as cadeiras, para quinta, sexta, sábado, a gente tentar organizar, né, as questões do culto, as coisas do culto, para eletrônica, né, informática, som, iluminação, que agora a gente vai ter iluminação também. Pagou a iluminação. Você que pagou a iluminação aí? Só porque eu falei, não pode deixar a iluminação se você quiser, tá? Isso aí, ó, gente boa, hein? Iluminação, né? O Samuel vai ficar responsável pela iluminação, tá, Samuel? Tá? Só que não pode ser só o Samuel não, né? Vai que ele tem um compromisso no dia. A gente precisa de mais gente responsável aí para ajudar a gente na transmissão, no som, na projeção, na iluminação, porque tem muita coisa na hora do culto. Então, jovens, adultos, né? Por favor, se apresentem para poder... A Lorena já está se apresentando, viu? Vocês se apresentem para poder fazer, ajudar a gente aí, tá bom? Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Olha só, antes de eu passar para o diácono Christian, que prontamente atendeu o nosso pedido, eu estava segurando um pouquinho o Christian para quando ele viesse, o templo já tivesse inaugurado, né? Mas não resisti, não consegui, né? Mas assim que a gente inaugurar, a gente vai estar agendando para ele estar voltando, se o pastor dele liberar, porque tá, né? Mas creio que o pastor Léo vai ser bonzinho com a gente, né? Antes de estar passando para o diácono Christian, eu queria pedir aos irmãos que orassem por nós, né, pela vida da irmã Zazá, que fez aniversário nessa semana. Minha mãe também fez aniversário, né, nessa semana. Foi ontem? Anteontem, foi sexta-feira. Sexta-feira, aniversário da minha mãe, né? Irmãos, é engraçado, não está ao vivo, mas depois a gente vai postar, não tem problema não. Minha mãe tem uma alergia, um problema alérgico. Quem me conhece sabe que eu tenho também, que é hereditário, puxei dela, né? Qualquer poeirinha, perfume, qualquer cheirinho mais forte, virou o tempo, o nariz escorre muito, a gente espirra demais. Quem me conhece já deve ter me visto assim. O pessoal lá de casa morre de rir, puxei da minha mãe. Minha mãe, vida inteira foi assim. E ela estava falando comigo na sexta-feira que eu estive lá, ou no sábado que eu estive lá, que faz 3 meses que ela está mexendo com obra em casa, pintando com poeira, tirando todo lugar. Faz 3 meses que ela não tem nada. Nossa, Deus deu um jeito aqui que não tem mais nada. Fala, você me avisa que oração é essa que você fez, que eu estou precisando fazer também, né? Deve estar orando com mais fé do que eu. Mas Deus, tem agido na vida da minha família. Eu sou muito, muito, muito grato a Deus por conta disso. Né? Eu tenho visto eles receberem bênçãos, e não só eles, né? Vocês podem receber bênção também, eu também posso, basta a gente buscar na presença do Senhor. Então vamos orar pela vida da minha mãe, pela vida da irmã Zazá. Tem mais alguém da igreja, irmão, que está fazendo aniversário, que às vezes passou despercebido aí? Que às vezes a gente não ora, a pessoa vai ficar triste, né? Mas passou despercebido? Não? Amém. Então vamos orar. O irmão Adão fez aniversário, não, o irmão Adão já faz tempo, né? Mais tempo, não, porque eu estou ligando para o irmão Adão, conversando com o irmão Adão, acabei. A dona Maria Antônia pede oração para saúde. A Caleb? Aí, o Caleb me passou batido. O Caleb tem que fazer um perfil no Facebook para me lembrar. Maria Antônia, irmã? Vamos orar pela saúde, então, da irmã Maria Antônia, né? E os aniversariantes estão esse príncipe Caleb, a irmã Zazá e a minha mãe Zélia, né? Que praticamente é membro da nossa igreja, irmão. Como ela mora em Barra Mansa, meu pai não dirige à noite, eles não conseguem participar, mas eles participam de todos os cultos, né? Ajuda a gente sempre que é possível, de todas as formas possíveis. Tem orado para esse ministério, pelos pedidos de oração que a gente coloca aqui. Então, sim, eu recebi realmente isso como membros maravilhosos, né? Na minha família aí, que infelizmente não conseguem congregar com a gente. Passando a pandemia, com certeza eles vão arrumar um lugar para congregar, mas por enquanto eles estão conosco aqui, e isso é uma alegria tremenda para mim, tá? Irmão, tem um primo nosso, na verdade o esposo de uma prima, eu passando o tempo, o esposo de uma prima nossa, lá de São Paulo, eu esqueci o nome da cidade, uma cidade do interior de São Paulo, Pirapora do Bom Jesus, né? A
A prima da Thalita desses dias estava rindo, que deu a hora do culto. Às vezes ele está no banho, ele liga o celular no banheiro para poder ficar escutando, vendo o culto no banheiro. Está mais crente que nós. Né? Tem irmão, não vai na igreja, às vezes nem liga o culto. Ele está lá, firme e forte. Então são coisas assim que a gente tem visto. Mas eu quero ver aqui na igreja também. Tá? Vamos orar então pela saúde da irmã Maria Antônia. Vamos lá, a irmã Priscila vai fazer uma prova também. Ah, Jesus, será que eu vou lembrar disso tudo? Coloca aí para mim, irmão. Irmã Priscila vai fazer uma prova, Maria Antônia, saúde. Que senão eu esqueço. Minha cabeça já está cheia. Feliz de ver alguns irmãos que a gente já não vê há um tempo. O evangelista André está ali. Hã? Caleb, minha mãe e Zazá. Vai fazer aniversário. Tá. Maria Antônia e a prova da irmã Priscila. Senhor Santo Deus, vamos, Senhor, começar orando, Senhor, pela irmã Maria Antônia, Santo Deus. Ela precisa, Senhor, das tuas poderosas mãos sobre a saúde dela. Senhor, eu aqui junto com a tua igreja, que na mesma fé, Senhor, crendo, Pai, que o Senhor cura. Acabei de dar um testemunho, mais um testemunho de cura, Senhor, na minha própria família. Senhor, eu me alegro por poder dar esse testemunho, ó Pai. Senhor, que o Senhor possa, Deus Santo, da mesma forma que já tem agido no nosso meio, agir também, Senhor, na vida da Maria Antônia. Senhor, toca, ó Pai amado, na saúde dela, assim como o Senhor tem nos guardado a nossa saúde, a nossa família. Venha, Senhor, tocar, ó Pai amado, sobre a vida, Senhor, da senhora Maria Antônia. Senhor, sobre a vida, Senhor, do evangelista, do presbítero Aureliano, que também está com sintomas gripais. Que o Senhor possa, Senhor, vir sobre a vida dessas pessoas, Senhor, com a tua unção, Senhor, com o teu poder. Pai amado, eu creio, ó Pai, que o Senhor continua curando. Eu creio, Senhor, que o Senhor mesmo ontem, hoje, sempre. Os teus testemunhos estão aí, Senhor, para que a gente possa ver. Então visita, Senhor, essas pessoas agora, Pai. Vai entrando com cura. Vai, Senhor, repreendendo toda a enfermidade em nome de Jesus. Senhor, nós como igreja, como corpo de Cristo, Senhor, representantes teus aqui na terra, ó Pai, levantamos a nossa voz agora, Deus Santo, e clamamos, entra, Senhor, com providência sobre a vida deles. Pai amado, nós também queremos pedir, Senhor, pela vida da irmã Priscila, que vai passar, Senhor, por um teste, por uma prova. Senhor, nessa semana, Senhor, ela tem estudado, mas pedimos a Ti, dê a ela sabedoria, dê a ela, Senhor, paciência, tranquilidade, para realizar essa prova, Senhor, da maneira adequada, Pai. Senhor, que o Senhor possa orientá-la da melhor forma possível, que Teu Espírito Santo faça ela lembrar, Senhor, das coisas que estudou, para que ela vá bem, Senhor, nessa prova que é importante para a vida profissional dela. Eu Te peço, ó Deus Santo, em nome de Jesus, Senhor, escuta a nossa oração, e queremos agradecer a Ti, Pai, pela vida do Caleb, Senhor, essa criança, que, Senhor, tão jovem, já tem que aprender a lidar, ó Pai, com as questões da pandemia, com as questões, ó Pai amado, da humanidade, Senhor, mas que ele possa passar, Santo Deus, por este período, Senhor, e crescer, Santo Deus, este jovem abençoado, ó Pai. Senhor, que o Senhor possa cobri-lo, Senhor, com as Tuas poderosas mãos, Senhor, nessa data, ó Pai, onde ele tem completado mais um ano de vida, não só ele, Senhor, a irmã Zazá, que já tem uma vasta experiência contigo, mas tem, Senhor, também passado por problemas de saúde. Toca, Senhor, no corpo da irmã Zazá, repreende toda dor, ó Pai. Senhor, o Senhor permitiu que ela tivesse mais um ano de vida. Então, Senhor, que esse ano, ó Pai amado, seja proveitoso, porque o Senhor nos ensina, Senhor, que o Senhor nos deu vida para vivermos em plenitude, que ela possa alcançar, Senhor, essa plenitude de vida, ó Pai, nessa data, ó Pai amado, que o Senhor deu para ela. Deus Santo, eu peço pela vida da minha mãe, que ela também possa ser cercada com toda sorte de bênçãos espirituais, que esses 3 aniversariantes, ó Pai, possam desfrutar da Tua presença. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, pode sentar, vou chamar o Christian aqui por causa do nosso horário. Era para eu passar 7h30, mas eu empolgo. Deixa eu colocar minha máscara aqui. Deixa eu pegar o suporte da Bíblia para o senhor. Graças a Deus. Olha. Graça e paz da paz do Senhor Jesus Cristo. Feliz demais de estar aqui, vocês sabem. Vou tirar o óculos, que está mais embaçado do que tudo. E muito feliz de estar aqui.
Esse cenário aqui me lembra comida. A gente se reunia aqui, nossa ceia era aqui, e eu fui imensamente feliz aqui, ainda mais com comida, né, cara? E sempre que eu tenho passado aqui, que eu tenho que buscar as minhas filhas aqui, fazendo natação aqui, e eu fico olhando a reforma e eu fico, a alegria de vocês é a minha alegria. E eu tenho certeza que vai ficar lindo, já está ficando lindo, e eu quero voltar aqui, gente. Vocês me chamam aí, tá? Porque é sempre maravilhoso. Amém? E eu queria convidar vocês a abrir comigo Evangelho segundo Marcos, capítulo número 5, verso de número, a partir do 21, vamos ler todo o texto. Eu não tenho hoje nada de... nenhuma novidade para passar. Todo mundo já ouviu esse texto, conhece bem os personagens, e eu queria falar um pouco sobre sofrimento. Foi o que eu passei para o pastor, e como eu falei, não tem nada aqui de muito espetacular nessa palavra. A palavra de Deus toda ela é espetacular, mas eu digo nada de nenhuma novidade, nada que vocês não tenham ouvido, mas eu creio muito em Deus, e eu tenho orado sempre que eu vou ministrar, para que essa palavra, a partir, na medida do momento que a gente lê a palavra junto, eu tenho certeza que vocês vão ler prestando atenção, ela vai descer como um remédio. E talvez alguns medicamentos eles fazem efeito imediatamente, outros não. Você toma um remédio, ele aguarda um prazo de 12 horas, ou de 24 horas, ou de 48 horas. E tem aqueles remédios, né, Sara? Tipo remédio, por exemplo, né, Erivelto? Aqueles remédios que eles prometem para emagrecer. Fala, olha, mas não adianta você só tomar esse remédio. Você precisa também fechar a boca, você precisa fazer exercício, senão não vai adiantar nada. Essa palavra também, ela requer uma postura de nós. Ela requer uma vida de acordo. Se eu creio assim, eu vivo assim. Amém? Evangelho segundo Marcos, capítulo número 5, a partir do 21. Podemos ler? Então, abra bem o seu ouvido. Quem não tem a Bíblia, é de suma importância que preste atenção, que a pregação é a leitura do texto. Depois nós vamos conversar a respeito apenas. Tem um relógio aqui? Tem um na minha cara. Amém. Amém. Aquilo ali, o cronômetro, aquilo ali, meu tempo está acabando, então. Vamos correr. O Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, a partir do 21, que narra assim: e passando Jesus outra vez com o barco para o outro lado, ajuntaram-se a ele muitas pessoas, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos governantes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: a minha filhinha jaz à beira da morte. Rogo-te que venhas e lhes imponha as mãos, para que ela seja curada e ela viverá. E Jesus foi com ele, e muitas pessoas seguiam e apertavam-no. E certa mulher, vítima de um fluxo de sangue havia 12 anos, e tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos, e tinha gasto tudo o que tinha, e não havia melhorado, mas antes, cada vez pior. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás comprimida e tocou na sua veste, porque dizia assim: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. E imediatamente a fonte do seu sangue secou, e ela sentiu no seu corpo já estar curada daquela aflição. E Jesus, no mesmo instante, sabendo que saíra virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe seus discípulos: tu vês que a multidão te aperta? E dizes: quem te tocou? E ele olhava ao redor para ver quem tinha feito isso. Mas a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que foi feito a ela, aproximou-se, caiu no chão diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te sarou. Vai-te em paz e ser curada dessa sua aflição.
Enquanto ele ainda falava, vieram alguns da casa do governante da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, tão logo ouviu essas palavras, disse ao governante da sinagoga: não tenha medo, creia somente. E ele não permitiu que nenhum homem o seguisse, senão Pedro, Tiago e João, irmãos de Tiago. E sendo chegado à casa do governante da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam e pranteavam muito. E ele entrando disse-lhes: por que fazes alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Ele, porém, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ela estavam, e entrou onde a menina estava. E ele, tomando a menina pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E imediatamente se levantou e andava, pois tinha 12 anos. E eles se assombraram com grande espanto. E ele ordenou-lhes expressamente que nenhum homem soubesse, e mandou que lhe dessem alguma coisa para comer. Amém? Que palavra maravilhosa, hein? Feche seus olhos, querido Deus, Criador do céu e da terra. Ô Pai, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, agradeço ao Senhor por cada família aqui representada. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus há de trabalhar essa palavra nos corações e nas mentes, e é tudo o que eu peço e suplico em nome de Jesus, que o Senhor Espírito Santo esteja no meio de nós, porque Ele é cumpridor de suas promessas, e há uma promessa na Bíblia que diz que quando tivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali o Senhor estaria, e nós temos certeza que o Senhor está aqui cumprindo uma vez mais essa promessa, e que essa boa semente encontre também uma boa terra no nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Obrigado, pastor. Tudo bem, não paga multa não, né? Tudo bem. Se tiver algum delito para pagar, aí você põe na conta do barrigudo ali, do Olivelto. Tá? Graças a Deus, eu queria falar sobre sofrimento. O sofrimento, ele tira algo de nós. Não há pessoas que não passam por sofrimento. O sofrimento, ele custa um preço para nós, por isso que é tão doloroso. E eu me recordo de uma vez, Jesus, essa é a importância de você ter o foco em Jesus, é algo tão simples do Evangelho, é algo tão primordial, quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas após isso é algo tão difícil, Erivelto, mas é tão difícil você fazer dele o seu foco, fazer dele o seu objetivo, fazer dele o final da sua carreira, o algo pelo que você corre, pelo que você vive. E o fato de ser tão difícil me dá um indicador, me dá um recado de que é de suma importância eu fazer isso. O fato de ser muito difícil me diz que é algo espiritual, e que o reino espiritual, Olivelto, trabalha dia e noite para que você não alcance esse objetivo. Às vezes você acha que o inimigo está muito preocupado de você não conseguir aquela casa, não conseguir aquele carro, não conseguir aquele emprego. Não, esse não é o problema da humanidade. O problema da humanidade é o seu afastamento de Deus. Esse é todo o problema da humanidade. Quando os reis assumiam o trono de Israel, os bons reis, a primeira coisa que estava escrito nas crônicas dos reis que eles faziam eles passavam monitorando toda a região e viam onde tinham postes ídolos, ou ídolos levantados a outro Deus que não fosse o Deus único, o Deus verdadeiro. E aí eles desfaziam aquilo, e aquilo é imputado a eles como justiça. Está no livro das crônicas dos reis, está no livro dos reis de Israel. Jesus, ele deu uma dica para aqueles discípulos, lá no Getsemane, quando ele estava indo, ele falou um pouco a respeito do sofrimento, algo que possa tirar de você, e aonde você tem colocado então a sua esperança, que não pode ser tirada se você colocar nele, porque ele disse assim, quando ele estava indo: olha, uma vez mais, o mundo se alegrará, vocês vão ficar tristes e o mundo se alegrará, mas outra vez vocês me verão, e nunca mais essa alegria lhes será tirada. Então o que ele está falando? Que se você fizer dele a sua fortaleza, a sua alegria, a sua paz, não há nada que possa roubar isso de você. Eu, por exemplo, tenho um Uno velho ali, se alguém roubar eu vou ficar triste. Tem um coração naquilo, pastor. E o objetivo da palavra de Deus
é iluminar o nosso pensamento para que nós possamos ver essa verdade bíblica que o inimigo tenta há anos tentar esconder, porque a única criação do inimigo é a mentira. Jesus disse que o mundo está sob a influência do maligno. Logo, tudo que você vê, que encanta os seus olhos, que engana o seu coração, que é um tolo, é uma miragem que vai acabar muito rápido. E nós precisamos conduzir a nossa vida de uma maneira tal que possamos apontar para a eternidade que Jesus veio pregar. Ele veio pregar uma eternidade. Ele veio pregar uma vida eterna. Aqui nesse contexto, Jesus está vindo da aldeia dos Gadarenos. E eu acho um paralelo bonito aqui, pastor, porque depois dele ter libertado aquele homem que vivia onde habitava a morte, no meio dos sepulcros, um louco, desvairado, que ninguém queria nada com ele, Jesus foi lá, os demônios se submeteram ao Cristo, Filho do Deus vivo ali. Só que aqueles homens, pastor Roque, falou para eles, depois de ver o prejuízo monetário que ele causou, na medida que os porcos ficaram possuídos pelos demônios e se precipitaram no mar, vocês conhecem o texto, aqueles homens chegaram para Jesus e deram o seu preço, falaram para Jesus: se vai de nós, vai embora daqui, por favor. Eles chegaram a implorar que Jesus deixasse aquela região. O evangelho, ele encontra os seus caminhos, assim como uma água que você vai tampando, ela sai por aqui, você tampa aqui, ela sai por ali. O evangelho, como disse Gamaliel, não tem como você tampar o sol da justiça. Porque ao passo de que do lado de lá, pastor, eles disseram: vai. Quando Jesus ele chega no outro margem, no lado Galileu, aquelas pessoas já estavam esperando Jesus, se empurrando, se acotovelando, e de repente, estranhamente, no meio daquela aglomeração, uma aglomeração lá, pastor, eles se acotovelando, eles abrem caminho e vem um homem muito importante, governante da sinagoga, Jairo, um homem abastado. Se você acompanhar os textos que fala que ele tinha servos, que ele tinha uma casa de 2 andares, que tinha uma sacada para ficar os pranteadores, ele tinha dinheiro, ele era importante. O que a multidão fez para ele? A multidão abriu, e aí ele chegou, eles aguardavam, o que será que ele vai fazer com Jesus? Porque há um problema entre essa religião e a maneira de Cristo apresentar a sua teologia, a sua pregação. Mas aquele homem, ele estranhamente, ele se lança aos pés do Senhor Jesus Cristo. E ele diz o contrário do que os gadarenos falaram. Se os gadarenos falaram, Erivelto, se vai de nós, ele disse: por favor, venha comigo. Aleluia. Esses são os 2 tipos de pessoa que nós encontramos hoje. Hoje está se cumprindo o Salmo 2, que diz assim: porque as nações estão revoltadas com Deus, porque elas balançam as correntes que ligam o Senhor a eles. Está falando dos princípios, pastor. Hoje em dia, se você postar algo no Instagram, nas redes sociais, que é relacionado ao cristianismo, é relacionado ao que a Bíblia conduz, você é censurado, sabia? Tudo que é anticristo está sendo exaltado, e tudo que é Cristo, que diz a favor de Cristo, eles estão querendo tapar. Os homens estão fazendo as suas escolhas. A Bíblia diz que no final dos tempos as coisas ficariam divididas, e já estão bem divididas. Aquele homem, um homem religioso, um homem importante, um governador da sinagoga, ele era encarregado, se fosse hoje seria um pastor, por exemplo. Mas não qualquer pastor, o chefe dos pastores, um homem que estava todo dia lá em frente da sinagoga. Ele era encarregado de montar as reuniões, de dar até sermões. Um religioso, Erivelto, alguém de quem você deveria esperar que ele tivesse aproximação de Deus, intimidade com Deus, o seu relacionamento tivesse apurado com Deus. Porém, dentro da casa daquele homem tinha alguma coisa morrendo, e essa palavra falou demais comigo. Essa palavra falou demais comigo, porque hoje, infelizmente, a maioria de nós vive um evangelho de aparência. Nós temos muita postura, posição, nós gostamos de posição. Porém, a eficácia do evangelho
a verdade do Evangelho não é vista em nós. E dia após dia, algo adoeceu dentro de nós, dentro das nossas casas, a aproximação de Deus, o relacionamento com Deus, ele adoeceu dentro das nossas casas. E se nós não fizermos algo a respeito, não assumimos uma postura, não nos voltarmos para Deus, pode morrer. Aquilo estava cobrando um preço de Jairo, aquela religiosidade, a ponto de que ele correu riscos. Ele não se importou com a opinião daquelas pessoas que andavam com ele. Ele não se importou com o que aquela multidão fosse pensar dele. Ele não se importou com o que os fariseus pregavam. Ele não se importou, Erivelto. Por quê? Porque chega um momento que te cobra um preço. E a filha dele estava terrivelmente doente. Só ele sabia o estado que aquela menina estava. E ele não mandou empregados, porque ele tinha empregados para mandar até Jesus. Ele se expôs, e o Evangelho requer essa coragem de mim e de você. Não adianta a gente parecer ser, porque nós estamos mentindo para nós mesmos. Se eu manter uma aparência, está tudo bem. Se eu transparecer a minha arrogância de religioso, não adianta eu frequentar todos os cultos, chegar o primeiro a chegar, o último a sair, não adianta. Não adianta. Porque Deus, ele sonda os corações, Ele sabe. E o melhor de tudo, Erivelto, o melhor de tudo, é que a graça maravilhosa de Jesus, ela está muito afim de te abraçar, de te curar, de te sarar, de te restaurar. Deus, Ele é glorificado. Quando eu e você cumprimos a vontade dEle, essa é a glória dEle, é a alegria dEle. E eu não tenho nada para oferecer para Deus, mas Ele tem tudo para me oferecer. Tudo que eu sou, tudo que eu serei, está tudo guardado na pessoa de Jesus Cristo. Então Ele está muito afim de que eu me vá até Ele, de que eu busque a cura como o Pai. Estava totalmente afim e se lançou, se precipitou atrás daquele filho, porque aquele filho poderia ser pego na rua, e era legalmente, se alguém pegasse e espancasse ele, porque o filho rebelde poderia ser apedrejado. Então o fato do pai ter se precipitado e ido atrás do filho, foi um ato de amor também, e ele está disposto a isso. E nós, ouvindo talvez a mentira da religião, a mentira de Satanás, continuamos escondidos dentro de um personagem que nós criamos. Por isso que o Evangelho, a última barreira do Evangelho quebrada dentro de nós é o ego, é o orgulho, é lembrar realmente, irmã Thalita, que nós somos pó. Se eu ficar pensando, não, rapaz, estou com 40, rapaz, estou bem, tem muito para me curtir ainda. Se eu ficar pensando igual aquele discípulo que chegou até Jesus e falou, olha, Jesus olhou para ele e falou, me segue. Ele falou, deixa que eu enterre meu pai primeiro, depois eu te sigo. O que ele quis dizer ali, Livel? Sabe o que ele quis dizer? Eu lendo, entendi que ele quis dizer, calma aí, vou viver minha vida primeiro, viver legal, aí depois que eu ficar velho, meu pai já tiver morrido, não tiver mais nada para fazer, eu vou te seguir. É essa ideia tola que nós temos. O livro de Eclesiastes diz que é como correr atrás do vento. Nós vamos na ideia da filosofia, que diz que nós temos que nos conhecer. E isso foi pregado dentro das igrejas, tem muitas igrejas ainda, o Orival sabe falar essa palavra difícil, eu não vou falar não, que eu não sei falar. A palavra que põe o homem no centro. Mas Cristo, isso ajudou muita gente, ajudou, porque pessoas apareceram, pessoas que fizeram carreira, pessoas que ficaram famosas, viajaram o mundo e não conheceram a Cristo. Verdade, você vê os frutos hoje. Jesus falou algo a respeito, ele disse, que adianta o homem ganhar o mundo todo e vier perder sua casa. Jesus é tão maravilhoso que aquele homem religioso, quando ele se prostrou, quando ele entendeu quem era Cristo, entendeu a situação dele, que ele tomou o ato de coragem, que o Evangelho requer de nós, ele se lançou aos pés de Jesus. Sabe o que Jesus fez? Ele falou, vai comigo porque a minha filha precisa que o Senhor imponha as suas mãos. Ele creu em quem era aquele homem que estava diante dele, que era o Cristo. Ele não falou, não é só um dos profetas, eu poderia ir qualquer um dos sacerdotes, não, eu sei quem você é. Eu creio, mais do que saber, eu creio de fato em quem você é. Sabe o que Jesus fez? Jesus falou, vamos, eu vou com você, aleluia. Ele está disposto a fazer isso comigo. O Evangelho é a única coisa que eu posso estar fazendo tudo errado hoje, posso estar fazendo tudo errado. A partir do momento que eu levantar, sacudir a poeira e falar, a partir de hoje, não mais, ele está disposto, vamos, eu estou com você. O homem não, o homem fala, vou ver se você mudou mesmo, hein, não sei não, hein.
O homem é assim. O homem vai te julgar muitos e muitos. Você não pode olhar para o lado, não pode olhar. Foco a sua carreira. Está lá em Hebreus 12, ó. Eu corro aquela carreira com a mente lá no meu alvo. Vamos, eu vou com você. E é lindo isso. E o povo falou, poxa, Jesus foi com ele. E ele foi, os dois caminhando. Aquele homem cheio com aquele buraco dentro dele. A única certeza que aquele homem tinha, sabe o que era? Ele não pensou nas posses que ele tinha, na posição que ele tinha. Ele estava sofrendo pela filha dele. A alma daquele homem estava destruída. A única certeza que aquele homem tinha era que Jesus estava do lado dele. Oh, certeza gostosa. Você tem essa certeza? De repente você tem outra certeza. Eu tenho certeza que a minha casa está lá, porque eu comprei e paguei. Eu tenho certeza da minha carreira. Eu tenho certeza do meu relacionamento. Eu tenho certeza do meu carro. Você tem a certeza que Cristo está caminhando com você? Ou melhor, que você está caminhando com Cristo? Você tem essa certeza? Jairo ganhou aquela certeza, e lá vai Jairo. Mas só que os planos de Deus, aleluia, os planos de Deus vão além dos nossos planos. E tem coisas que realmente eu não entendo. Que Jairo, acho que se Jairo pudesse jogar Jesus nas costas e correr para andar com mais pressa, mais rápido, ele faria isso. Mas no meio do caminho, Deus tinha outros planos. E de repente Jesus para. Imagina Jairo. Tenta saber quem é Jairo. Se coloca no lugar de Jairo. A sua filhinha pequenina estava morrendo. Um dos evangelistas diz que é filha única, se eu não me engano. Se alguém puder procurar depois me falar. Acho que é Mateus ou Lucas. Fala que era filha única. Agora ele para e olha para trás. E Jesus fala assim, alguém me tocou. Os próprios discípulos não entenderam a fala de Jesus. E nós precisamos voltar à nossa posição de servos e nos colocar no nosso lugar. Nós queremos entender muito, Erivel. Nós queremos, se não tiver do meu jeito, se não tiver da forma que eu entendo, então eu não sou servo. Eu não sou servo. E aí Jesus parou e olha e fala assim, ó, Caleb. Jesus fala assim, alguém me tocou. As coisas mais simples nas mãos de Deus, aleluia, são grandes coisas. Jairo deve ter ficado com raiva daquele momento, mas havia algo importante a ser feito ali. Uma outra história se desencadeava ali. O sofrimento está em todo lugar. Só que o alvo do seu sofrimento precisa ser um só, Jesus. Aí Jesus fala, alguém me tocou. E os discípulos chegam até Jesus e falam, mas mestre, a multidão te aperta, a multidão te... E você diz, alguém me tocou diferente, porque eu senti sair virtude de mim. Eu fui buscar os historiadores, os comentaristas, e um comentarista alemão falou que o corpo de Jesus chegou a tremer de virtude, porque era, assim como Isaías diz que ele era homem, 100% homem também, então ele sentiu algo, e ele olhou e ele falou, alguém me tocou. E aí entra uma outra história, e eu me identifiquei tanto com essa mulher. Há duas formas de ver essa mulher. Primeira forma de ver essa mulher, pastor Roque, quer dizer, que mulher desaventurada, que mulher desgraçada. Porque no meio em que as mulheres já não tinham valor nenhum, ela é acometida de uma doença, a qual a medicina da época não achou cura. E aquela mulher, ela tentou, o pouco recurso que ela tinha, ela gastou. E ela estava há 12 anos naquela luta, naquela batalha, e ela investiu todo o recurso que ela tinha, e ela buscou vários médicos, e segundo Marcos, aqueles médicos só fizeram a ela, sabe o quê? Sofrer mais. E eu penso que toda escolha, todo lugar onde eu colocar a minha esperança, onde eu colocar a minha expectativa, onde eu colocar a minha ansiedade de felicidade, de paz, de segurança, nesse mundo, vai me fazer sofrer, vai me cobrar um preço. Aquela mulher, durante 12 anos, 12 longos anos. E interessante que para o homem importante, a multidão abriu. Nós somos seletivos, né? Aquela mulher teve que se cotovelar, lutar, uma guerreira. A outra forma de ver aquela mulher é dizer, como ela é forte. Porque 12 anos sangrando. E eu tentei imaginar o que pode ser essa ferida, essa doença, esse gotejar hoje, que fez aquela mulher se isolar. E eu fiquei pensando em muitas coisas na minha vida que já fizeram isso, que já me fizeram
isolar. As pessoas tiveram que me isolar por causa de um problema meu que eu tinha e que eu até achava que eu poderia lidar com ele. Mas aquilo onde eu ia deixava um rastro. Pecados. Não é qualquer tipo de pecado não, Olivelto. Sabe que tem alguns sangues. Quem já machucou a mão aqui, chupou o sangue? Quem já? Aquilo não dá para fazer não, tá, irmão? Aquilo não dá para fazer não, o negócio era estranho. Pecado podre. Pecado escandaloso diante de Deus. Eu estou conjecturando com o sofrimento daquela mulher, que padeceu tanto. O dinheiro não conseguiu ajudar aquela mulher. Os recursos da época, os médicos, também não. Talvez eu procure médico para curar aquilo que eu tenho. É tudo Jesus. A religião fechou as portas para aquela mulher. Lá em Levítico capítulo 15, se eu não me engano, eu não me recordo bem se é 15, diz que aquela mulher tinha que ficar isolada. Ela não podia nem entrar no templo para prestar uma adoração a Deus. Às vezes, sabe o que eu gosto muito daquela mulher? É o fato de que a história dela, 12 anos sofrendo com aquele problema, Erivelto, já deveria ter dito algo para ela. Porque as pessoas fracas são assim, quando você tenta uma vez não consegue, tenta outra vez não consegue, sabe o que você faz? Você mesmo se rotula, você fala, a minha história é assim. Eu sou, isso não adianta eu tentar. Nós nos definimos por nós mesmos. Nós buscamos nos definir pelas circunstâncias, ou nós nos medimos com as outras pessoas. Está vendo? O cara conseguiu, não consegui. Mas é porque ele é a família assim, assim, assim. É porque ele é assim, assim, assado. A Bíblia me dá outro cenário. A Bíblia diz que tudo que eu sou, que eu posso ser, ainda está guardado em Cristo. O meu futuro e quem eu sou. Eu lembro de uma pregação do Dr. Miles Monroe. Nome difícil, né? Acho que é assim mesmo que fala. Que ele diz, o nome da pregação dele é Ninguém Te Conhece. E aí ele conta o testemunho dele, baseado naquele versículo, Efésios capítulo 3, verso 20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Está entendendo? Que você precisa ir até Ele, a fonte das águas, que você precisa ir até Ele, o dono do ouro e da prata, o Senhor dos exércitos, o Deus que tudo faz. Saudade da salinha das crianças, hein, gente? Que saudade que o pregador fica. O pregador fica com muita saudade. Mas então, você ia até ele. Depois eu vou falar um pouquinho assim de Pedro. Daquele versículo que ele fala, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Toda. Focar em Cristo, totalmente em Cristo. Que não adianta, você vai perder tempo. A Bíblia fala todinha sobre isso. Eclesiastes fala, é correr atrás do vento. Salmo 1 fala, olha, o ímpio é a folha seca que o vento leva para onde quer. Você vai chegar, sabe aonde? A lugar nenhum. Você vai chegar a lugar nenhum. Você vai querer ser tudo que o inimigo vai botar vários cenários para você. Olha, isso aqui, nasceu para ser isso aqui. Aí você vai pesquisar coisas a respeito, você vai ler, nossa, eu me identifico mesmo, né? Eu vou tentar ser isso. Aí você é frustrado. Não, aquilo ali agora, e aquilo ali é da hora, está todo mundo fazendo, você vai ser. A sua identidade está guardada em Cristo. João entendeu isso. João, andando com ele, poderia ser mais um dos pescadores. E João, como um pescador daquela época, uma época muito difícil, que eles eram praticamente colônia de Roma, uma noite eles poderiam pegar, outra noite eles poderiam não. Entra na situação. Mas ele entendeu que a identidade dele estava guardada em Cristo. E aquele pobre pecador, simples pecador, em Cristo, é tudo isso que eu e você conhecemos dele. E no seu evangelho ele escreve sobre isso, ele fala, tudo foi feito por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. A gente busca assim, olha, a minha vida, a plenitude da minha vida vai ser muito boa quando eu fizer isso, quando eu realizar aquilo, quando eu for aquilo outro. E João está dizendo, nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. O que ele quer dizer? Que se você não estiver aliançado com Cristo, caminhando com Cristo, isso que você vive não é vida. É uma vida de enganação. E você vai saber isso quando você morrer.
Tem um versículo que o pessoal gosta de postar na internet, que 5 minutos depois de você morrer, você vai entender exatamente como você deveria viver. É mais ou menos por aí. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Eu gosto muito de linkar isso com o Apocalipse, quando Jesus aparece para esse mesmo João, que ele está numa situação debilitada, machucado, na ilha de Patmos, e Jesus aparece para ele e fala: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou o alfa e o ômega. O que ele está querendo dizer? Tudo começa em mim e termina em mim. Então, se você não está jogando toda a sua ansiedade em Cristo, você está perdendo tempo. Você está caminhando a passos largos para o esquecimento, para o afastamento de Deus, para a frustração, para o terror eterno. Tem um versículo na Bíblia que essa mulher me fez lembrar, que diz, Salmo 37, verso 4, que diz: alegra-te também no Senhor, alegra-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o seu coração. Mas só que tem um problema nesse versículo, porque o meu coração é enganoso. Se eu falar para vocês o que o meu coração desejou, vocês vão falar: arranca o microfone da mão desse homem e prende ele também. O coração nosso é enganoso. Só que assim, eu entendi lembrando da minha mãe. Eu falei isso lá no Sal da Justiça até. Quando a gente era pequeno, Erivelto, por exemplo, e a minha mãe falava assim: Cristo, que ela já aprendeu muito na vida, né? Então ela falou: você precisa estudar, e você também precisa trabalhar, porque quando você trabalha desde novo, você vai criar o hábito, isso não vai te pesar. Quando você for velho, você vai ter o hábito de sempre trabalhar e sempre ter as suas coisas, mas você também precisa estudar. Eu devia ter os meus 13, 14 anos, eu não queria estudar, e também não queria trabalhar. E eu entendia que essa não era a minha vontade, não é a minha vontade, não, eu ficava na rua brincando, porque eles morram brincando de pique, nem banho eu queria tomar. Eu chegava em casa tarde e falava: não estou sujo não, e ó, o Erivelto também não gostava de banho não. Mas e o que acontece? Aquela era a minha vontade, Sara, que eu imaginava no meu coração jovem, enganoso, que não conhecia nada, inocente, burro, meu coração tolo. Hoje eu tenho 40 anos de idade, não parece não, mas eu tenho 40 anos de idade. Se, pastor, alguém chegar para mim e falar: olha, se você pudesse voltar 25 anos atrás, ou dizer algo para aquele menino de 15 anos, o que você diria para ele? O quê? Eu diria: estuda e trabalha. A minha mãe conhecia a minha vontade, porque ela esteve ali. Aí eu pergunto a vocês: se a sua mãe e o seu pai te conhecem mais do que você conhece, ou até te conhecia, você imagina Deus. Quando Ele diz na tua palavra que é para você focar nele, para você lançar a sua ansiedade nele, fazer tudo baseado nele, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Ele conhece o teu futuro. O livro de Jeremias diz: olha, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Sabe o que quer dizer, Sara? Quer dizer que eu tenho um plano para a minha cabeça, eu tenho um caminho traçado para mim, que eu acho muito bom, muito lindo. Esse caminho aqui, eu falei, esse caminho é maravilhoso. Deus está dizendo que Ele tem um caminho mais excelente para mim, que eu não conheço, e que quando eu entregar tudo, igual aquele homem fez, igual o Jairo fez, depois igual aquela mulher fez, porque ela teve que se apresentar. Jesus falou: alguém me tocou. E ela entendeu, ela estava indo embora já. Muitos de nós quer só um toque, que é só o meu relacionamento com Cristo, é só isso aqui, ó. Eu venho no culto, já está bom, já ganhei, vou embora. Ele quer mais, Ele quer muito mais, e Ele te chama, Ele fala: volta aqui, volta aqui. E ela teve que ir, e eu me identifiquei com aquela mulher, porque ela estava cheia de culpa. Ela não podia deixar o arraial, certo, pastor? Não podia. A religião prendia ela. Ela não podia esbarrar em ninguém, porque ela tornou muita gente impura. E no que ela esbarrou e se acotovelou com o objetivo dela, ela tornou muita gente impura. Ela sujou muita gente segundo a religião. Eu já fiz isso com muita gente. Eu não só errava, como chamava os outros para errar também. Vamos errar junto? Sim, eu me identifico com aquela mulher. E ela também contaminou Jesus, segundo a lei, Levítico, ela tornou Jesus impuro, quando ela tocou em Jesus. Está certo, irmã Priscila? E Jesus chamou ela, tanto que ela se apresenta, sabe como? Trêmula e com medo. Ei, Jesus é maravilhoso. E ela se joga em cima de Jesus, e a Bíblia diz: então ela contou toda a verdade. O que ela contou? Foi: eu estou errada mesmo,
mas eu tinha um objetivo. Olha a minha situação, olha tudo. Ela se explicando para Jesus, eu sei que eu estou errado, mas... A parte mais linda é que Jesus olha para ela e fala, filha, oh, maravilha de Deus. Essa é a graça maravilhosa. Tinha dia que eu estava com culpa até aqui, ó, que eu ia orar por revelação. Aí a irmã orava e falava, Deus tem um plano tão lindo na sua vida, cara. Eu te vejo no púlpito pregando. Então o pastor já falou isso para mim, Cristian, o dia que eu enchi o pote aí na igreja, estava na igreja já, né, pastor? Falou, cara, tenho um plano para você ser um professor de EBD. Eu falei, eu? É você. Então esse é a graça maravilhosa, que te limpa. Zacarias capítulo 13 diz que naquele dia haverá uma fonte para a casa de Davi, para lavar ele dos seus pecados, que Deus não vai lembrar mais deles. O diabo pinta que o mundo é um lugar florido, lindo, um parque, e que aqui é um lugar difícil. Mas a Bíblia vai dizer que é o inverso. A vida com abundância é desse lado aqui. Lá não. Lá o profeta falou, a humanidade é como a erva, a sua beleza é como as flores. Pois bem, seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Então você precisa se agarrar a essa verdade. Você acredita que é a verdade? Então você precisa se agarrar. Aquela mulher teve que confessar tudo. Jesus olha para ela e fala, filha, a tua fé te curou. Aleluia. A tua fé te salvou. Ela esperava um julgamento, ela esperava uma sentença, talvez. Fala, por que você me tocou? Coisa linda, pastor. Ela impura. E Jesus se permitiu tocar pela impura. Mas guarda essa impura aí, que tem outra impura. Porque enquanto Jesus falava filha, chamava ela de filha, era agia doce com a mulher, tão cheia de culpa, mas com um passado tão doloroso. Porque o homem, ele olha a sua culpa. Jesus não, Jesus olha a sua necessidade também. Está disposto a perdoar o teu pecado e a restaurar a terra, a renovar as coisas. É o que fala lá em Crônicas, não é? Perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra, não é isso? Que fala isso. Enquanto ele falava, irmã Priscila, enquanto ele falava, filha, tão doce, imagina Lázaro, ou melhor, Jairo, oh Jesus, tivesse relógio na época, aí alguém chega, e normalmente, adivinha de onde que veio a notícia ruim? Da casa dele. E quem trouxe? O pessoal que trabalhava com ele, às vezes normalmente é assim, os próximos, chega e fala aqui, não adianta você incomodar mais o mestre não, porque deu ruim, a sua filha morreu. Aquela notícia que ninguém queria ouvir, ele ouviu. Eu não quero ouvir. Eu sei que vocês têm uma preciosidade na casa de vocês, mas aplicando essa palavra, ninguém quer ouvir isso. Jesus, o mundo acaba a teologia que você sabe, as orações que você fez, tudo desmorona, a visão você perde. Ele ouviu essa, e ele tinha se humilhado tanto em questão desse objetivo. Jesus aceitou ir com ele, que é aquele homem religioso, mas quando piorou, quando a notícia ruim chegou, sabe o que Jesus falou? Eu continuo aqui. Eu continuo com você. Ele olhou para ele e falou assim aqui, não tenha medo, continua crendo. Foi isso que ele falou no original, continua crendo, eu vou com você. E catou, e já falou, só vai os três, Pedro, Tiago e João, e vai. Mas antes ele despediu a mulher, ele falou, vai em paz, aleluia, é isso que ele quer te dar. A paz que o mundo não pode te dar, que ela gastou dinheiro com remédio, com tudo, ela falou, vai em paz. Era um costume judaico, se despedir assim. Você vai ver Eli, quando falou com Ana, quando a Ana estava parecendo uma bêbada lá, depois que Ana explicou para ele, falou, então vai em paz. Falou com Ana. Jesus falou isso para aquela mulher do frasco de alabastro na casa de Simão, o leproso, falou, vai em paz também. Então era um costume deles falar isso. E agora Jesus vai na casa de Jairo. E aí quando ele chega, o negócio era tão espetaculoso, o problema era tão difícil, que quando ele chegou, ele viu as pessoas chorando. O mundo, né, de acordo com a ótica deles, ele disse, por que vocês estão chorando? A menina está dormindo. Aí todo mundo começou a rir de Cristo. Esse é o cenário. Eu não posso chorar com essas pessoas que choram, não. Eu fui chamado para caminhar fora deles. E agora, Jesus, ele separa todo mundo. Entra só ele, a mulher, a mãe, Jairo e os três. E a Bíblia diz que agora ele entra naquele cenário de morte. Ele olha para aquela menina, põe a mão, dá as mãos para a menina e fala de uma maneira tão carinhosa.
É porque o seu problema e o meu problema, no meu ponto de vista, que não tem solução, quando chegou nas últimas instâncias, igual chegou na vida de Jairo, que não tinha mais, para ele é nada. Aí ele usou aquela mesma autoridade que no capítulo 4 tinha dito para o mar: mar, fica quieto, acalma-te, mar. Ele agora vai e fala com a morte, aleluia. Ele trouxe aquela menina de volta, a Bíblia diz que a alma dela voltou para ela. Ele falou em aramaico, Talita Cumen. E tem umas traduções que não é nem menina, que pode se interpretar como uma forma ainda mais carinhosa, cordeirinha. Para ele não é nada. Sabe o que eu entendo nessa pregação? Você viu o sofrimento da menina, o sofrimento de Jairo, o sofrimento da mulher, que Jairo tinha uma posição, ele era um religioso, e muitos de nós se encaixam, aí você vai se entendendo quem é você nessa história. Eu me vi na posição de Jairo, e também me vi na posição da mulher. Graças a Deus não estou na posição da menininha ainda, e vai demorar, se Deus quiser. Pelo amor de Deus. Mas eu entendi que não importa a sua posição, não importa quem é você. O mundo rotula. Você viu que abriram o caminho para a mulher, para o Lázaro, e a mulher teve que se acotovelar. O chão, aos pés de Jesus, é nivelado para todos. Todos somos iguais. Aos pés de Jesus ali, o Jairo, a mulher, o leproso, o endemoniado gadareno. Todos somos iguais. Eu tenho o quê? 4 minutos. Eu fiz um esboço aqui, pastor, para mim não errar um negócio. Vou tentar achar ele aqui. Mateus capítulo 14, não precisa abrir não, capítulo 14, verso 30. É um resumo da história de Pedro. Porque como eu falei que lançar sobre ele, está na epístola de Pedro, toda a vossa ansiedade, porque é ele que cuida de vocês. Eu quero sair daqui que esteja bem claro para todos nós que não existe um outro caminho, que não existe um caminho paralelo, e que o relógio de Deus está muito bem adiantado, nem está adiantado nem está atrasado, mas para nós já passou o tempo de nós tomarmos uma posição e não perder mais tempo com as mentiras que o mundo possa vir contar para mim ou para você. Quando em Mateus capítulo 14, ele volta, verso 30, ele está indo, ele sai daquele barco, que é no meio daquela tempestade, e ele fala: Senhor, se é tu mesmo, deixa que eu vá até tu. E Jesus fala para ele em resposta: vem. Você já tem esse entendimento, que é aqui mesmo que está a palavra de Deus? Você tem já esse entendimento, já que a Bíblia contém a palavra inerrante de Deus? Então você conhece essa verdade. E você sabe que aqui também é um lugar que se prega essa verdade, amém? Então você já está indo ao encontro de Cristo. Porém, a Bíblia vai dizer que Pedro, reparando na força das ondas, ele tirou o foco dele, ele começou a olhar, porque daqui para frente, irmãos, daqui do episódio que nós estamos hoje para frente, o natural é que as ondas fiquem mais bravas, fiquem maiores, e o cenário que você vai ver lá fora vai ser mais aterrorizante. Você não pode tirar o foco de Cristo. Você viu a revista Galileu falando que a próxima epidemia vai ser, sabe o quê? Falta de água. Você está pronto para isso? Você está pronto? Então os dias vão de mal a pior, como Paulo escreveu para Timóteo. Mas eu e você precisamos estar enraizados nessa palavra aqui. E eu me lembrei de Lia, só que eu anotei os relacionamentos de Lia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Está um garrancho aqui enorme. E Lia, todo mundo conhece a história dela? Ou Leia? Ela colocou no seu coração, depositou a vida dela, a continuidade da vida dela depois que saísse do seu pai, Jacó. E Jacó não correspondia o amor que ela sentia por ele. As atenções de Jacó estavam onde? Em Raquel. Só que Raquel não tinha filho, mas Jacó amava ela muito mais do que amava Lia. E aí Lia, pastor, ela tinha uma vantagem sobre Raquel, porque ela podia dar filhos. Então ela se apegou nisso, e ela teve um filho, chamado Rúben, o primeiro filho. E Rúben quer dizer, eu era desprezada, o Senhor atendeu a minha aflição, agora meu marido vai me amar.
Ela botou o nome de Rubem, que quer dizer isso. Deus ouviu minha aflição. Agora quem vai me amar? Meu marido. A ansiedade dela toda voltada, mas agora ele vai me amar. Ele amou? Não amou. Aí ela teve um segundo filho chamado Simeão, que quer dizer que ele ouviu. O Senhor ouviu. Então o Senhor soube que eu era desprezado, Elivelto, e ele me ouviu. Ele me deu o segundo filho. Agora Jacó vai me olhar com outros olhos. Eu não vou ser mais a preterida, eu vou ser a preferida. Naquela música que anda rolando por aí na cabeça da gente, não. Não é, agora eu vou ser. Mas isso não aconteceu. Até que veio o terceiro filho, com o nome de Levi. Eu anotei que isso aqui senão não dá para lembrar, né, pastor? Levi, que quer dizer o quê? Ligado. E ela falou o que no seu coração? Desta vez ela botou o nome de Levi, quer dizer ligado, unido. E ela falou, dessa vez ele se unirá a mim, porque eu dei para ele 3 filhos. Mas aí o tempo passou e nada disso aconteceu. A Bíblia dá outro cenário, legal. Diz assim que mais e mais Jacó amava quem? Raquel. Até que finalmente ela teve mais um filho e ela resolveu esquecer e olhar para uma outra ótica, era entender o sentido das coisas. E ela teve um filho, varão, de novo, ou mulher fértil, hein? Ela teve um filho, varão, e pôs o nome de Judá, que quer dizer o quê? Louvado, exaltado, glorificado. E ela diz o quê? Ela, desta vez, louvarei o Senhor. Aleluia. Ela entendeu. E adivinha? De qual genealogia veio Jesus o Cristo? Aleluia. Eu queria finalizar dizendo isso para você. Que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. O diabo, desde o Éden, pastor, tem 1 minuto, hein? Desde o Éden, que tinha tudo acessível para aquele casal, mas eles quiseram ouvir palavras doces, que chegaram àquele coração tolo, de uma serpente. Eles não sequer deram o cuidado de olhar para aquele ser que falava para eles, para fazer uma comparação de onde estava vindo aquelas palavras. E a ideia do diabo é essa. Quando Deus falou para a gente ir dominar, nós estamos, todos nós, a maioria de nós, que não entendeu a verdade bíblica ainda, nós somos dominados por esse mundo, nós somos vencidos por ele. A depressão é a doença que mais aterroriza no mundo hoje. Aqui tem um especialista na área para me dizer isso. As pessoas andam cabisbaixas, elas andam, sabe como, Erivelto? Como aquela serpente, se arrastando hoje, comendo o pó da terra, não é, irmã? Só que lá no livro de Deuteronômio 28, ele reuniu aquele povo que ele separou para ele e deu um conselho. Eu chamei vocês por cabeça e não por cauda. Aleluia, ficar se arrastando, não. Então, de uma vez por todas, coloca o seu foco em Cristo. Fica de pé, vamos fazer uma oração? Você entendeu essa palavra? Você entendeu que você e Cristo, você é a maioria, que a sua identidade está guardada nele? Tem um livro novo do Luciano Subirá agora que fala sobre isso, realização e alguma coisa. Eu tenho esse livro, que diz que o povo que conhece ao Senhor, está lá em Daniel, será forte e fará proezas. Então eu tenho que parar de querer me entender, como a psicologia diz, não falando mal da psicologia, não é isso. Mas eu preciso parar de querer me engrandecer e começar a conhecer Cristo e me aproximar de Cristo. Cada passo que eu der em direção a Ele, eu vou entender mais de Deus e vou entender mais de mim. E eu vou saber o propósito para o qual eu fui designado. Amém? Feche seus olhos, querido Deus, Criador do céu e da terra. Ô Pai, eu oro ao Espírito Santo de Deus, que Ele venha trabalhar essa palavra nos corações. E que eles possam, Senhor, pegar essa palavra que não é minha, Senhor Jesus Cristo, mas essa palavra é do Senhor. E que essa palavra venha germinar nos corações e venha gerar frutos, Senhor Jesus Cristo. E que nós possamos ver de uma forma nítida, de uma forma distante esses frutos, ó Pai querido. Esses frutos vão servir para eles, a família deles, ó Pai querido, e todos que estiverem à sua volta como uma árvore frondosa, Senhor. Ó Pai, abençoa essa igreja no nome do Senhor Jesus Cristo. Que essas cadeiras, ó Pai querido, venham ficar lotadas de pessoas sedentas da Tua palavra. Capacita essas pessoas aqui com dons, ó Pai, para que poder servir as pessoas que aqui vão vir. Capacita, Senhor Jesus Cristo, o pastor dessa igreja. Capacita o evangelista, capacita os obreiros, Senhor Jesus Cristo, o presbítero Roque, capacita cada dia mais, porque essa é uma promessa vinda da parte do Senhor, que o Espírito Santo viria capacitar-nos para a Tua obra. Oh Pai querido, nós sabemos que o tempo, ó Pai querido, avança, que o relógio de Deus avança, e nós precisamos assumir a nossa posição na história.
O Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu libero uma palavra de bênção sobre essa igreja, sobre esse corpo ministerial, que no nome do Senhor Jesus Cristo, esse lugar aqui pertence a eles, ó Pai querido, e as portas do inferno nunca vão prevalecer sobre a tua igreja, no nome de Jesus Cristo, Pai, que todos aqui sejam abençoados, em nome de Jesus o Cristo, para a glória de Deus, amém. Deus abençoe a igreja, amém? Obrigado pela oportunidade. Aleluia. Irmãos, o irmão Cristo estava aqui olhando, ele olhava para o relógio, parecia que ia explodir. Ficou com medo do relógio. Aquilo é só para a gente se organizar mesmo, pode ficar tranquilo, tá? Queria agradecer o Cristo, Deus abençoe. Muito obrigado por estar com a gente mais uma vez. Quando a gente estiver com a casa melhor, a gente vai chamar o irmão de novo. Né? Irmãos, podem sentar. Eu lembrei de um testemunho também que eu recebi essa semana. Eu encontrei alguns pastores, estava tomando um café com alguns pastores, conversando, e um dos pastores falou assim: pastor, eu passei lá, vi a igreja, e aquele gesso que vocês colocaram no púlpito me fez recordar, há uns 4 meses atrás, eu sonhei com a igreja do Senhor, e a igreja estava todas as paredes estavam com aquele gesso, e Deus me falava que Ele ia mandar, né, um grande, qual que é o termo que Ele usou, que eu te falei lá? Uma grande prosperidade, né, material e espiritual para aquela igreja. Mas a gente não se vê e tal, vai passando tempo, a gente esquece. E essa semana eu estive lá na igreja, passei lá, parei para dar uma olhada. Ele é pastor do pedreiro que estava trabalhando aqui. Passei lá, parei para dar uma olhada, e quando eu vi aquela placa de gesso, Deus me trouxe a lembrança, esse sonho que a gente teve há 4 anos atrás. Né, irmãos? 4 meses atrás. Essa prosperidade, né, tanto material quanto espiritual, quando a gente fala assim, a igreja, fala, poxa, a igreja, o ministério, não era nossa. Né? A prosperidade espiritual somos nós somos a igreja. Né? Quando nós prosperamos espiritualmente, ou seja, quando nós estamos na presença de Deus, vivendo como é para ser vivido, como foi falado ali, né? Quando nós estamos recebendo dons espirituais, né? A igreja está recebendo. Quando a igreja está materialmente bem, quer dizer que os membros estão materialmente bem. Né? A igreja ela vive da oferta ou do dízimo dos membros. Então, quando ela está materialmente bem, é sinal de que os membros estão bem. A prosperidade alcançou os membros. Quando ela está espiritualmente bem, é sinal de que os membros estão bem. Então, a profecia está aí. O templo está aí. Agora a chamada é, você vai estar aí também, né? A chamada é vem crescer com a gente. Né? 2021, o ano é resiliência, a gente não ficou quase nada com o tema lá, né? E o ano já está para metade do ano, né? Mas resiliência, vamos lembrar, o que é resiliência? É aguentar a pancada, é aguentar um momento difícil e se erguer novamente, mas não só se erguer novamente, se erguer mais forte, se erguer mais capacitado, né? Se erguer melhor, né? Aproveitar aquele momento de dificuldade como um trampolim para um crescimento. Então você é chamado para fazer esse crescimento com a gente. O Diácono Christian falou aqui sobre a salinha das crianças, né? É porque nós estamos na salinha das crianças. Na verdade, hoje é a gente que está atrapalhando elas. Não é a gente que está atrapalhando as crianças. Né? Nós estamos na salinha das crianças. Mas domingo que vem a gente vai estar lá embaixo e as crianças vão estar aqui em cima em nome de Jesus. Né? A gente vai retomar a salinha. Os irmãos, inclusive, que já fizeram parte do ministério, a irmã Edilane vai estar ajudando domingo. Né? Mas a gente já vai estar conversando com a Giovana, que já se disponibilizou para estar trabalhando com a gente. A Jéssica, né? Vou tentar empurrar a irmã Thalita também para estar dando uma força para as meninas aí. E a gente vai retomar a salinha nos domingos, no mínimo os domingos a gente vai estar retomando as salinhas. Tá bom? Outra coisa, Marivelto, como é que está aquele lugar para poder, como é que está aquele lá para a gente poder fazer o batismo? Esqueceu, lembrou agora? Não existe mais? Não, já alugou? Quer que aluga? Não gostou, entendi. Então tá bom. Então depois a gente vai achar um lugar. Estou esperando o Heriberto me arrumar um lugar aqui, mas não arrumou, a gente vai procurar. Quem souber de um lugar, irmão, com um espaço para a gente não precisar fazer aglomeração, e com piscina para a gente poder fazer o batismo, a irmã Giovana está precisando batizar. Né? E acessível, lógico que a gente já, né, ainda não chegou na prosperidade, a promessa está aí, né, em nome de Jesus estou recebendo, mas ainda não estamos lá.
E se a gente achar algum lugar que dê pra gente fazer, sem aglomerar, porque a gente não está podendo aglomerar, meu medo é que quanto mais tempo passa, mais frio fica, né? E quem tem que entrar na água para batizar sou eu. Então eu estou sim com pressa. Já falei com a irmã Thalita que se a gente for lá para baixo e não achar um lugar, eu vou comprar uma piscina de plástico de encher. Vocês estão achando que é brincadeira? Você viu como é que está espaçosa a igreja agora? Eu vou comprar uma piscina de plástico de encher, vou encher ali no salão e vou fazer o batismo aqui dentro. Tá? E não duvida não que eu estou falando sério. Então me ajuda aí a achar um lugar, né? Porque o preço que eu vou pagar para alugar um lugar, eu compro a piscina. Coloca ali para encher e batiza aqui, faz o culto e já batiza. Tá bom? Então, se a gente não achar, domingo que vem a gente está lá embaixo. Se não achar até domingo que vem, no outro domingo a gente vai fazer o batismo da Giovana aqui mesmo. Se tiver mais alguém que queira batizar, me procure, que a gente está aberto e já aproveita, né, a cerimônia, a gente já batiza mais pessoas que querem também. Tá bom? Eu esqueci de alguma coisa? Se eu esqueci, eu não estou lembrando, né? Então vamos orar para a gente poder encerrar. Não, vamos orar não. Esqueci da dízimo e oferta. Como é que vai vir prosperidade material se a gente não recolher oferta? Não é verdade? Vamos estar louvando o hino para a gente recolher os dízimos e as ofertas. Glória a Jesus. Deus tem nos chamado, né, para exercer a fé. Outro dia, acho que domingo retrasado, o pastor Daniel falou sobre Estevão, que enquanto apedrejado ele via um trono, Jesus entronizado. Então, o nosso olhar, manter o foco, é que nos faz vencer, né? Eu gosto muito do livro de Jó. Meu pai nunca entendeu isso em vida, ele falava sempre isso. Eu não consigo entender você porque você gosta tanto desse livro. Mas o livro de Jó, ele fala, no último capítulo, principalmente, ele traz ensinamentos muito interessantes. E ele fala justamente dessa questão. Após ele ter passado por todas as coisas, ele tem uma conversa franca com Deus. E Deus dá prosperidade para ele e restitui 2 vezes o que ele tinha antes, enquanto ele orava pelos seus amigos. O número 2, na numerologia bíblica, significa ciclos de caráter santificado. Ali Jó ele encerra um ciclo da vida dele, onde ele reafirmou o seu caráter diante de Deus. E ele fala assim, olha, eu tinha ouvido falar de você, eu ouvi falar de Deus. E agora eu me arrependo, e me abomino e me arrependo em pó e cinzas. Foi falado aqui hoje. Não importa o momento, se você chegar nesse entendimento, você não vai apenas ouvir falar do Senhor ou ouvir histórias, mas você vai ver com seus olhos. O ensinamento do último capítulo de Jó, ele é incrível. E ele traz isso para nossas vidas. Que essa pregação continue falando nos nossos corações durante a semana e que a gente possa colocar realmente ela em prática. Que tudo o que acontecer e que tudo que nos acontecer e que tudo que nós viemos a fazer realmente seja para firmar os nossos olhos ainda mais no Senhor. Pode se colocar de pé. Adore ao Senhor. Amanhã
Te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço teu sussurro na brisa que vem do amanhecer. E na dança do mar, ouço a tua voz ecoar. E ao teu soprar, posso recriar a vida. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia, tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia, ouço a sua aleluia, toda a criação te louva. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Toda a criação te louva. Toda a criação te louva. Aleluia. Irmãos, eu vou precisar da ajuda dos irmãos também. É porque eu estou agora empolgado, vocês perceberam, né? A gente já volta lá para baixo. Eu preciso da ajuda dos irmãos para
quintas-feiras. Nós estamos aí conversando sobre a possibilidade da gente usar as nossas quintas-feiras para fazer um trabalho mais direcionado, tipo uma semana mais para as irmãs, uma semana mais para os jovens, uma semana mais para os casais, né? E assim por diante, de acordo com os grupos que a gente tiver. Tá? Isso não quer dizer que a gente só vai ter coisa na quinta-feira, não. Voltando lá para baixo, as irmãs podem voltar às suas orações, que já vai estar mais limpinho, podem voltar aos seus ensaios, que já vai estar mais organizado, e aí a gente vai, tipo, domingo, a oportunidade das irmãs, né? Alguém vai trazer um devocional, as irmãs fazem uso da oportunidade. Mesma coisa os jovens, voltam aos seus ensaios, seus encontros, e aí o jovem no domingo faz os seus encontros, né? E sobre quinta-feira, eu vou sentar depois com os jovens, com as irmãs, né? A gente retomando essas atividades aí, vou explicar melhor como que a gente vai trabalhar essas quintas-feiras. Num primeiro momento, a gente vai ver se funciona assim, para dar mais liberdade para cada grupo estar trabalhando, tá bom? Não funcionou, a gente vem e se reorganiza. Mas a nossa ideia é sentar com cada um, né, e ver como que a gente pode trabalhar essas quintas-feiras aí, tá bom? Vamos orar? Senhor Santo Deus, eu quero agradecer a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, o Senhor trouxe essa palavra, ó Pai amado, não é em vão, porque muitas vezes os problemas, ó Pai, as barreiras, as dificuldades, Senhor, a presença, Senhor, da morte, ó Pai amado, rondando a nosso lar, faz com que nós tomemos, Senhor, atitudes, ó Pai, Senhor, com falta de fé, faz, Senhor, com que a nossa fé, Senhor, venha vacilar. Olhar para Ti, ó Pai, ajuda-nos, Senhor, a entender que o Senhor nos ama, ainda, Senhor, que venhamos, Senhor, a sermos pecadores, o Senhor nos cura, o Senhor nos purifica, o Senhor nos liberta, Deus Santo, o Senhor nos chama de filhos, Deus poderoso, então eu te peço, ó Pai, derrama mais dessa unção sobre nós, derrama mais, Senhor, dessa glória sobre nós, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Senhor, vai, ó Pai amado, curando, Senhor, cada um na sua dificuldade, vai visitando, Senhor, cada um na sua necessidade, vai fazendo, Senhor, com que essa igreja, ó Pai amado, se levante, mas se levante na presença de Cristo, venha celebrar, venha comemorar uma vida verdadeira, uma vida, ó Pai amado, que não é preenchida por coisas deste mundo, mas preenchida, Senhor, por coisas celestiais. Senhor, eu te peço também, o Senhor coloca as suas mãos sobre nós. Senhor, todos aqueles que estão aqui esta noite, ó Pai, Senhor, vem abençoar a semana de todos eles. Senhor, foi contado aqui hoje a passagem de muitas pessoas que tiveram um encontro com Cristo. Senhor, não só aqueles dois personagens principais, mas muitas outras pessoas que andaram na presença de Cristo. Senhor, que nós possamos nessa semana andar na Tua presença, nós possamos nessa semana caminhar segundo a Tua vontade. Senhor, e se por acaso estivermos afundando, que o Senhor estenda as Tuas mãos e nos levante, ó Pai, não nos deixe, Senhor, cair, mas ande conosco, ande mostrando o caminho, ande, Senhor, gerando esperança. Senhor, que as aflições deste mundo, Deus Santo, não possam sufocar a nossa fé, não venham sufocar a nossa alegria, e principalmente, nunca, nunca sufoque a Tua presença. Seja, Senhor, tudo em nós, tudo, Senhor, em nossa semana, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Coloca a mão no teu coração, que o amor de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, não só agora, mas para todo sempre. Todos digam: amém. A vitória é nossa. Se Deus é por nós, operando Deus. Está encerrado em nome de Jesus, irmãos.